Bom, pessoal, bastante calma nessa quarta questão, porque ela parece um pouquinho mais complicada, mas na verdade ela é mais complicada mesmo, tá bom? Vamos lá, que ela é complicada, mas ela não é impossível. O enunciado diz assim: em uma aula de laboratório, um professor propôs que seus alunos montassem um circuito com 3 resistores idênticos e uma fonte ideal, de modo que esse sistema fornecesse a maior potência elétrica possível a um determinado componente a ele acoplado. 2 alunos apresentaram 2 circuitos diferentes, conforme mostra a figura a seguir. E está aqui então a figura. Qual é a razão entre a potência fornecida no primeiro circuito, P1, e a fornecida no segundo, P2? Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro vamos identificar, antes de olhar para a figura, que tipo de questão é essa. Essa é uma questão de um tipo muito comum, que é a questão do tipo que pede para você calcular uma razão entre 2 valores. Então a gente quer a razão entre P1 e P2. Bom, razão é a fração, é a divisão. Se eu quero a razão de P1 sobre P2, eu quero descobrir quanto vale P1 dividido por P2. Isso vai dar um número, tá bom? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Deixa a figura para daqui a pouco. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Para fazer P1 sobre P2, a gente primeiro tem que montar P1, depois a gente monta o P2. Quando a gente tiver os dois montados, a gente vai lá e bota um em cima do outro e descobre quanto dá, tá bom? Agora sim, como é que a gente calcula a potência baseado em tensão, já que os dois estão ligados na mesma tensão, na mesma voltagem, e resistência, já que é possível calcular a resistência equivalente ali. Bom, a gente calcula a potência usando essas duas variáveis através da relação U ao quadrado sobre R. Então, a potência P1 vai ser U ao quadrado sobre R1. Quem é R1? É a resistência equivalente do circuito 1. A mesma coisa para o P2. P1 é igual ao quadrado sobre R1. P2 é U ao quadrado sobre R2. Vamos então calcular quanto vale R1 e R2 para poder descobrir o P1 e P2, já que não deu para descobrir direto. Vamos lá. R1. Olha só, repara, esses fios aqui que estão fazendo essas ligações, eles não têm resistência elétrica. Eles fazem o circuito ficar bastante confuso, quando na verdade seria um circuito bem simples. Quando você tem um fio ligando 2 pontos e esse fio tem resistência desprezível, não tem nenhum resistor ligado nele, você diz que esse fio forma ali um curto-circuito. E qual é o efeito desse curto-circuito? É você dizer que todos os pontos que esse fio conecta têm o mesmo potencial. O que significa isso? Se esse terminal aqui tem o potencial A, porque ele está ligado diretamente a A, aquele último ponto lá também tem potencial A. Tá bom? Isso que significa a gente ter um curto-circuito, faz com que o potencial seja igual nesses pontos. A mesma coisa para esses aqui então. Se aqui eu tenho potencial B, aqui nesse ponto eu também vou ter o potencial B. O que eu enxergo com isso quando eu vejo essa ligação? Eu vejo que no primeiro resistor, a diferença de potencial dele é entre A e B. No segundo, também é entre A e B. E no terceiro, também é entre A e B. Ou seja, todos os 3 resistores nessa ligação esquisita ali estão ligados na mesma diferença de potencial. Se eles estão ligados na mesma diferença de potencial, isso daqui, apesar do desenho esquisito, é uma associação em paralelo. Não só é uma associação em paralelo, mas é uma associação em paralelo bastante simples. É uma associação em paralelo de resistores iguais. Lembra como é que faz isso? A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores iguais, que é o nosso R1, é o valor da resistência deles, R, dividido pela quantidade de resistores, e aqui a gente tem 3 resistores. R sobre 3, beleza? Então, R1 vale R sobre 3. A gente substitui aqui para achar o P1. Vamos achar o P1. P1 é igual a U ao quadrado sobre... R1 vale quanto? Vale R sobre 3. Como é que a gente resolve uma fração de fração? A gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 3 sobre R.
Então, quanto vale P1? Vale 3U ao quadrado sobre R. Vamos guardar ele aqui. Vamos descobrir o P2 para a gente poder fazer P1 sobre P2. Para descobrir o P2, tem que saber o R2. Bom, o circuito 2 ele é uma associação mista. A gente já viu como é que faz isso. A gente faz ela em partes. Primeiro a gente resolve quem está associado diretamente. No nosso caso aqui é esse par. Esse par são dois em paralelo iguais. Reparem que é muito comum, como eu comentei com vocês, que as associações em paralelo sejam entre resistores iguais. Esse pedacinho aqui, ele vale R sobre 2. Ele vale a resistência dos resistores, R, dividido por 2, que é a quantidade. E aí ele está em série, esse pedaço que eu destaquei em laranja, está em série com o resistor de cá. Vamos fazer direto. Então, qual é a resistência R2? R2 vai ser R, daqui, mais esse troço em laranja. R sobre 2. Tá bom? Então, você está somando o número inteiro com uma fração. Vamos lembrar como é que faz isso? Você faz 2 vezes R, 2R, mais R. 2 vezes R, 2R, mais R, 3R. Então, R2 vale 3R sobre 2. Está com dificuldade nessas continhas de fração? Vai nas videoaulas de matemática básica e tenta relembrar como é que faz, tá bom? Isso é fundamental. Então, vamos para cá calcular o P2. P2 é igual a U ao quadrado sobre o R2. Quanto é que vale o R2? 3R sobre 2. Mesmo procedimento do primeiro lá. Vou repetir o primeiro, U ao quadrado, e multiplicar pelo inverso do segundo. 2 sobre 3R. Então, quanto é que vale P2? P2 vale 2U ao quadrado sobre 3R. Montados, então, o P1 e o P2, isso deu um certo trabalho já, agora a gente vai para o nosso comando. Agora a gente vai para o nosso objetivo principal, que é montar P1 sobre P2. Vamos montar P1 sobre P2. Bom, quanto vale P1? 3U ao quadrado sobre R. Quanto vale P2? 2U ao quadrado sobre 3R. 2U ao quadrado sobre 3R. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 3U ao quadrado sobre R vezes 3R sobre 2U ao quadrado. Ó, tenho U ao quadrado em cima e embaixo. Corta, corta. Tenho R em cima e embaixo. Corta, corta. Então, quanto vale P1 sobre P2? 3 vezes 3, 9 sobre 2. 9 sobre 2. Resposta certa, letra E. Vamos repassar aqui rapidamente o que a gente fez? Bom, esse é um estilo de questão bastante comum. A gente tem que calcular uma razão. Para calcular uma razão, a primeira coisa que você pode fazer é escrever no papel ali qual a razão que você quer calcular. P1 sobre P2. Se eu quero fazer P1 sobre P2, eu tenho que saber quanto vale P1, tenho que saber quanto vale P2. Mesmo que você não encontre números, não se preocupe, as coisas vão se resolver no final. É só fazer com calma. Então a gente foi procurar montar o P1, procurar montar o P2, com as variáveis que a gente tem. A gente descobriu que para isso tem que saber o R1, tem que saber o R2, que era a resistência equivalente de cada circuito. Vamos lá para a figura do circuito procurar o R1 e procurar o R2. Calculamos? Aí agora a gente volta resolvendo. Monta P1, monta P2, faz P1 sobre P2. Esse tipo de questão é muito comum ficar um monte de letra no meio da situação, mas que no final das contas elas acabam se cortando, tá bom? Então não se preocupe se você vai carregando esse monte de letra parecendo que a sua questão está muito complicada. É só você fazer com calma para não errar matemática no caminho, tá bom? Se você fizer com calma, sua resposta chega no final. Como nessa daqui que deu 9,5.